Olá, queridos, que bom nós estamos juntos com mais uma madrugada de vida nova. Eu quero dar as boas-vindas, você que esteve numa igreja evangélica hoje, assistiu um culto, abriu o coração para Jesus e convidou Jesus a entrar na sua vida. Agora você faz parte da família de Deus, está conosco, você verdadeiramente é bem-vindo, bem-vinda a essa nova etapa, esse novo tempo de Deus na sua vida. Parabéns, você tomou uma decisão acertada. E se vocês não têm um lar espiritual, você que está me ouvindo, me vendo aí, não tem um lar espiritual, faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual. Eu estou aqui com a pastora Márcia Teixeira, a Tati Teixeira, o Delanhos, vários pastores do Projeto Vida Nova aqui na estrada Padre Roser, 224, bem perto do Largo do Bicão, todas as quartas, 19h30, domingos, 8 da manhã, 9h30 e às 19 horas. Planeje estar conosco, tá bom? E traga a sua família. Mais uma vez, não tem um lar espiritual? Faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Se você está aflito e necessitado agora, nós também temos um SOS Vida Nova. 3301-9600, 3301-9600, você está vendo aí várias pessoas nesse momento esperando o seu telefonema, vários conselheiros aqui, né, para abençoar a sua vida, para interagir com você. Se você também quiser interagir conosco pela internet, SOS @Projeto Vida Nova, Facebook Projeto Vida Nova, Twitter @Projeto Vida Nova, todos os caminhos ligados para você estar conosco aí, contactando. Põe o seu pedido de oração. Também, se você quiser ganhar um presente do Projeto Vida Nova, deixa o seu endereço completo aí, que eu mando um presente, vai chegar aí na porta da sua casa. Hoje o programa está muito especial, daqui a pouco eu volto com dois ilustres convidados comigo. Olha, nós vamos falar sobre direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Nós vamos falar sobre muitas coisas interessantes e a igreja na política, nisso tudo aí, como é que fica, tá bom? Ó, vai pegar fogo, porque está esquentando a chapa aqui. Já já eu volto. Pode ligar 3301-9600 e fique aí com o The Lions fez com uma grande canção. Muito bem, cá estamos de volta com Madrugada de Vida Nova, 3301-9600, se você está aflito e necessitado. Se você quiser botar também o seu pedido de oração aí através da internet, sos@projetovidanova.com, tá? Twitter, @Projeto Vida Nova ou Facebook Projeto Vida Nova. Todos os caminhos abertos para você interagir conosco. Muito bem, hoje eu estou aqui com pessoas nobres, convidados, meus amigos, ilustres amigos. Estou aqui com o pastor Everaldo Pereira, o vice-presidente nacional do PSC, pai do Marco Feliciano. Não é do Marco, não é pai não, né? Depois ele vai dizer o que ele é do Marco Feliciano, do deputado Marco Feliciano. Muito bem, e eu estou aqui também com meu nobre amigo, companheiro de longas datas, pastor Abner Ferreira, que é o presidente do Ministério de Madureira aqui do Rio de Janeiro, da Convenção. Nossos irmãos, querem mandar um abraço para eles também, nossos pastores. Bom demais, ali, os assembleanosauros da gloriosa Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Um abraço a todos os amigos e da Vida Nova. Isso aí, ele já se cumprimentou, já está falando, já está mandando um abraço. E aí, pastor Everaldo, tudo bom? Pastor Ezequiel, uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, acompanhado aqui do meu pastor, Amém. Né? Meu pastor. Amém. Uma alegria estar nesta madrugada com toda essa audiência qualificadíssima do programa Vida Nova, tá certo? A alegria é grande. Muito bem, nós estamos aí, pastor Abner, pastor Everaldo, com uma bomba estourando aí, né? Alguns crentes estão meio já apavorados com isso tudo, porque vê que são coisas muito pontuais. Quando você hoje fala de igreja, de Deus, assusta muita gente. É verdade. Um beijo de uma mulher com uma mulher, de um homem com uma mulher, chama muito mais atenção que o próprio... Hoje, você falar de coisas boas, de família não dá mais ibope, família não está dando mais... as coisas normais, tem que ser uma coisa chocante, porque verdadeiramente toma uma dimensão muito grande. E nesses últimos dias nós vimos aí um pastor que é deputado legítimo, legítimo, foi
colocado na Comissão de Direitos Humanos. Depois o pastor Everaldo pode até explicar como é que é esse processo aí. E aí nós estamos vendo bombardeio e tal. Então, o Flamengo perde, culpa do Marco Feliciano. O Vasco é vice-campeão, é culpa do Marco Feliciano. Então, e que você... Vou começar pelo pastor Everaldo. Como é que o pastor Marco Feliciano foi parar ali naquela comissão? Pastor Ezequiel, dentro da Câmara de Deputados, existe uma questão de proporcionalidade. Os partidos com maior número de deputados, eles têm direito de escolha das comissões permanentes. São 20 comissões permanentes. Então, o partido que tem o maior número de deputados vai escolher a primeira. Então, o PT escolheu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ato contínuo, os partidos, de acordo com o número de deputados. Chegou na 18ª escolha, ficou empatado o PSC e o PCdoB. Ficou empatado. Então, houve um sorteio e o PCdoB, então, teve a prioridade de escolha. Tinha a Comissão de Cultura, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e a Comissão de Participação Legislativa. Então, o PCdoB teve a prioridade, escolheu a Comissão de Cultura. E, pela ordem, sobrou para o PSC escolher a Comissão de Direitos Humanos ou a Comissão de Participação Legislativa. Como nós já havíamos presidido esta Comissão de Participação Legislativa em 2007, então escolhemos a Direitos Humanos, tá certo? Então vamos dizer, não houve acordo, não houve conchavo, não houve maracutaia, não houve nada. Dentro da proporcionalidade, coube ao PSC. Ato contínuo, quando coube para o PSC esta comissão, numa quinta-feira, que foi resolvido isso, alguns partidos se levantaram dizendo que a comissão não podia ser do PSC. E no movimento começou a dizer que não podia ser A, nem B, nem C, nem Marco Feliciano. Então, na terça-feira seguinte, o partido se reuniu, a bancada do Partido Social Cristão do PSC se reuniu e entre os deputados escolheram o nome a ser indicado, que foi o nome do deputado Marco Feliciano, foi indicado, foi para a eleição e lá, dentro da comissão, são 18 membros, deputados federais de todos os partidos. E dentro dos 18, 11 votaram a favor do Marco Feliciano. Então ele foi eleito legitimamente. É um deputado eleito por São Paulo com quase 212 mil votos. Depois foi indicado e foi eleito pelos outros deputados legitimamente, dentro do seu mandato, tudo direitinho, tudo de acordo com o que manda o figurino, tudo. Então, o PSC indicou o deputado Marco Feliciano porque ele é um deputado ficha limpa. Se ele não fosse ficha limpa, nem seria indicado. Se ele tivesse condenado no Supremo, o PSC nem indicaria ele. Então, foi isso que aconteceu, veio sem ser maracutaia, sem ser acordo, sem ser feito nenhum tipo de coisa espúria. Foi tudo dentro da norma, tudo dentro da legalidade. Esclarecido. E aí, pastor Abner, é legítimo isso? Absolutamente legítimo. A verdade é a seguinte, esse grupo de ativistas gays, que eu começo a ficar desconfiado que eles não realmente representam, você entendeu? Os gays, mas estão ali a serviço de um grupo de associados que vivem nas tetas do governo, que são mantidos, você entendeu? Alguns deles, não é? Ou esse grupo são mantidos com verbas que são destinadas ao governo e que estão ali para fazer esse mise-en-scène. Eu acho interessante que quando teve um padre que presidiu a Comissão dos Direitos Humanos por algumas vezes, não é? Eles não criaram nenhuma dificuldade. O então padre que se tornou deputado federal não ia para a via do confronto ideológico, como foi a bancada evangélica, da qual o pastor Marco Feliciano participa. Então, enquanto o padre estava lá e não estava, na verdade, defendendo as posições que a igreja que ele participa, não é? Defendia, então estava tudo bem. A hora que entrou alguém que pensa de maneira contrária, e se eles estivessem dispostos ao diálogo, esse era o momento próprio para estabelecer o diálogo sadio, correto, num ambiente absolutamente democrático, que é a Casa de Leis, não é? Maior da nossa nação. Não, eles resolvem partir para uma agressão,
quando nos taxa e nos rotula de homofóbicos, não é? Colocam, procuram buscar filigranas, não é, de algum tipo de pronunciamento dito dentro de um contexto, não é? E que não é esse que eles estão colocando, e então taxam um pastor, não é? E é na condição de pastor, não é o deputado, mas é o pastor, a guerra é do pastor, é contra o pastor, não é? Como homofóbico, como racista, como preconceituoso, como intolerante, quando o Brasil todo está assistindo que quem é intolerante, quem é preconceituoso, quem é discriminatório é esse grupo que não aceita diálogo e não deixa a comissão funcionar. E não querem arrancar no grito. E no grito não vai arrancar, porque nesse país ainda existe democracia. Nós estamos vivendo uma ditadura. No grito não vai arrancar. O PSC já deixou isso de forma clara, através da sua diretoria, de que no grito não vai. Se for num ambiente democrático, tudo pode se resolver. Ele já deu até um sinal. Ele falou assim, se o deputado Genuíno e o deputado João Paulo Cunha... Quando você falou do ficha limpa... Quando chegou na vez do PT botar os deputados nas comissões, o PT tinha como escolher outros deputados e escolheu, mesmo condenado, essas figuras nessas comissões? Sem dúvida, pastor Ezequiel. A indicação foi agora, início de março. Então, naquela altura, essas duas pessoas que o senhor citou já estavam condenadas, tá certo? Já tinha corrido o processo lá, então já estava condenada, né? Mas o PT mesmo assim colocou. E não houve então esse protesto? Ninguém protestou, pouca gente protestou, o Brasil não protestou contra isso? O que acontece, que nós podemos verificar, pastor, é que é um grupo pequeno que verdadeiramente são intolerantes. Olha que a Comissão de Direitos Humanos ficou a vida toda sendo dirigida por eles. E nós estávamos ali disputando no voto. A gente ia ali disputar no voto. Nunca os nossos deputados, não só do PSC, mas as outras bancadas, tá certo? Lá de outros partidos, evangélicos ou não evangélicos, estiveram lá lutando, perderam e ganharam no voto. Graças a Deus que nós estamos numa democracia. Perfeito. Graças a Deus nós estamos numa democracia. E na Constituição está garantido o direito de opinião, ainda mais de um parlamentar. Quer dizer, então está ali, é só ir fazer a disputa no voto. E, lamentavelmente, essas pessoas não se conformam. E aí, vamos ver, o que nós temos visto, conforme falou o pastor Abner aqui, verdadeiramente é um preconceito contra os cristãos, de um modo geral. Tá Pastor Abner, nós estamos vivendo um anticristianismo, seria um anticristo se manifestando você assim, sabe quem sabe? categoricamente? Eu estou me convencendo, apóstolo, que o grupo mais homofóbico que existe são esse grupo de ativistas gays. Eles parecem que eles são os mais homofóbicos que existem. Eles não aceitam diálogo, eles querem firmar uma posição em cima deles, muitos entre eles se odeiam, não é? Tem diferenças enormes. Nós já participamos de debates lá que alguns deles gritavam e diziam: esse cidadão que está aí na frente não nos representa. Cidadão que estavam lá como porta-voz deles. Então eu acho que parece paradoxal isso, mas o grupo mais homofóbico que existe nesse país, preconceituoso, intolerante, discriminatório, você entendeu? É o grupo desse ativista que, volto a dizer, eu estou absolutamente desconfiado que eles não representam, você entendeu? O pensamento que seja os gays no Brasil. Eu estou começando a desconfiar de que eles, além de estarem prestando um desserviço a esta tese ou essa ideologia, você entendeu? Eles não são os verdadeiros representantes. Porque eu e todos nós conhecemos pessoas que têm essas predileções e que não se dão essa baixeza, que é a maioria absoluta, que não fazem aquela gritaria, aquela algazarra. E o pior de tudo é o tipo de manifestação. Eu acho que se tiver uma manifestação ordeira, não é? E até um momento ou outro, mas é assim, é degradante a forma como eles se manifestam, com palavras de mais baixo nível, com xingamentos, tá certo? Enfim, e nós mesmos vimos lá, vocês saíram nos jornais, pessoas subindo em cima das cadeiras da mesa onde os deputados trabalham, quer dizer, então vamos dizer, isso é uma desordem, entendeu? Então, o deputado Marco Feliciano tomou uma atitude regimental, está dentro do regimento,
Se houver baderna, ele pode suspender a sessão, fechar e deixar a sessão restrita. Não é fechada. Jornalistas, funcionários, tudo trabalhar, mas o baderneiro tem que ficar de fora. Permitido que a comissão funcione. Desde que funcione, tá certo? Porque ali naquela comissão, pastor Ezequiel, ficaram-se muito tempo discutindo realmente assuntos de sexualidade de crianças, como ensinar a criança na escola a praticar o sexo, essas coisas assim. Quando tem outros direitos que se discuta, né? Nós estamos numa democracia, todos os assuntos têm que ser discutidos, mas não pode ficar apenas de um assunto ali na comissão. Quantos assuntos de direitos humanos nesse país que estavam ali sem ser pautado? E o deputado Marcos Feliciano agora está colocando na pauta todos esses assuntos, tá certo? Vamos colocar tudo, vamos discutir todos os assuntos, não só o assunto que representa apenas um segmento da sociedade. Muito esclarecedor, estou gostando de ver, mas o negócio vai esquentar. Eu quero saber de um grande líder que eu tenho aqui do meu lado aqui, que é o pastor Abner, que nosso grande líder. Um homem que é reconhecido nacional e internacionalmente, e se tiver tudo em Marte, isso é bondade, e se tiver Marte em tá alguma vida, vai ser reconhecido lá também. Tudo isso aqui deve ser o coração bondoso do pastor, não sou nada disso. Não, é um grande amigo, mas eu quero saber dele, principalmente dele, porque a maior parte dos líderes, todos se calam nesse momento. Você vai saber daqui a pouco, eu volto com você daqui a pouquinho. Se você está aflito, 3301-9600, ligue para nós, põe o seu nome na nossa lista de oração. Eu volto já já com você. Muito bem, cá estamos de volta com a Madrugada de Vida Nova, um programa feito com muito carinho para você. Hoje está pegando fogo o negócio aqui, misericórdia. Também estou com dois homens aqui muito especiais. Eu estou aqui com o pastor Everaldo Pereira, o vice-presidente nacional do Partido Social Cristão, né? E o patrocinador do pastor Marcos Feliciano está lá. E aqui o nosso querido pastor Abner Ferreira também, que é o presidente da convenção do Ministério de Madureira do Rio de Janeiro. Amigos, todos dois amigos, companheiros, mas não vão ser poupados não. Nós vamos perguntar, nós vamos falar o que tem que falar aqui. E eu terminei o bloco aqui fazendo uma pergunta, principalmente ao pastor Abner, mas o pastor Everaldo pode entrar no papo também, porque ele representa parte dessa liderança aí também. Muito bem, se você está aflito e necessitado, é só ligar 3301-9600, continua lá, nós estamos falando aqui dos direitos humanos, da política, desse negócio da igreja, da política, mas eu sei que tem muita gente agora que não consegue dormir, muita gente com depressão, pânico, tristeza, agonia, então nós temos muitos conselheiros aí esperando o seu telefonema, 3301-9600, para abençoar você, para trazer uma palavra de ânimo para a sua vida e orar por você e por toda a sua família. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso papo aqui. Misericórdia. Porque, olha, eu não paro de receber no meu Twitter, Facebook, cadê os líderes evangélicos? Cadê os líderes evangélicos? O pastor Marcos Feliciano sendo metralhado por imprensa, pelos artistas de alto nível, né? E aqui na nossa nação, metralhando. Eu acho que tem artista, não sabe nem quem é Marcos Feliciano, sabe nem quem está falando, mas está no bolo. Eu sou contra. Então, mas nós temos aí umas centenas. Nós não temos uma voz evangélica. Na realidade, nós não temos uma pessoa assim, eu sou a voz dos evangélicos. Nós não temos. A liderança evangélica é composta de várias pessoas, porque temos várias denominações. Né? Várias denominações, nós temos comunhão, porque nos reunimos várias vezes, compartilhamos, caminhamos com o mesmo objetivo e tal, mas eu não posso levantar minha voz e dizer assim, olha, eu estou representando os evangélicos e seria uma leviandade da minha parte. Nem o senhor, e nem nenhum outro aqui. Na realidade, é isso que acontece. Mas temos líderes de expressões aqui, muitos líderes que poderiam estar se levantando, não sei se levantaram, ou eu não vi, ou eles não viram, mas as perguntas não se calam. Por que os líderes evangélicos? Cadê essa liderança que mexe com uma massa muito grande? Seria o silêncio dos bons? Ficam calados esperando ver o que vai acontecer? É verdade. Santo Agostinho disse uma frase que eu tomo muito para a minha vida isso. Ele diz, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E
em todas as coisas, caridade. É preciso que nós, que somos representantes da igreja, líderes da igreja, percebamos o que é essencial, o que não é essencial, e que tudo seja dominado pelo amor. Eu julgo que uma questão como essa é uma questão essencial. Davi venceu o gigante Golias porque não estava preocupado com a posição, estava preocupado com o reino. Isso. Boa colocação. Então, quando o líder começa a se preocupar somente com a posição e esquece do reino, você entendeu? Ele normalmente é fadado ao fracasso e essa liderança, ela perde a sua credibilidade. Por outro lado, eu percebo também que nem todos os líderes evangélicos têm o apanágio, o privilégio da parte de Deus e têm a visão de ter um programa de televisão como o seu ministério, a sua igreja, você particularmente, sempre investiu, pastor Silas Malafaia e outros grandes líderes que estão aí. É verdade que existe alguns desses que no momento como esse se calam e ficam assistindo para ver para onde é que vai cair, onde é que vai pegar isso. Essas pessoas me assustam, me assustam, porque eu já vi algumas delas, não é? Ficarem em cima do muro e na hora de pular, em vez de cair para o lado certo, cai para o lado do cão. Né? Então isso me assusta muito. Essa questão já traspassou a figura da pessoa de Marco Feliciano, que quase que todos nós temos algumas dificuldades de entender algumas posições dele. Dado a um obreiro novo, que começou muito cedo no Evangelho, o obreiro, quando começa cedo na arte da pregação, ele comete muitos erros. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavra é varão perfeito. Ei, meu Deus, se for olhar quantas coisas que eu já falei para trás, que hoje eu me redimo e procuro corrigir, então talvez num momento de emoção tenha falado alguma coisa que não devia. Porém, você entendeu? Ele é um deputado legitimamente eleito, com mais de 200 mil votos, não é? Você entendeu? E que é um homem competente, tarimbado, escolhido democraticamente, não é? Pelo seu partido, para representar ali. E está pronto a exercer uma grande presidência ali naquela comissão. Inclusive, chamando ao debate esses que nos chamam de intolerantes. E os intolerantes, nós estamos prontos para debater. Estamos abertos. Vamos debater, vamos discutir, não é? Então, quem é que não está querendo discutir? É aquele grupo que vai lá fazer baderno, fazer aquela bagunça. Então, eu chamo aqui alguns nomes de homens que já colocaram. Eu logo num primeiro momento, chamei, convidei, liguei, uma das primeiras pessoas que ligou para o pastor. Foi um que logo, quando estava naquela guerra, se ele ia para a comissão, não ia, me chegou e, literalmente, pastor... Sabe como é que é? Ministério de Madureira, a gente é obediente. Chegou lá e enquadrou. Everaldo, você não vai deixar, não vai dar mole não, hein? Me enquadrou assim, ó. Olha lá, garanta a presença do Feliciano lá, tá certo? É isso. Colocou até de divergências que normalmente se tem com isso que ele falou, o Marco Feliciano. Eu até na minha defesa dele, nas entrevistas que dei, às vezes ele falou alguma coisa inconveniente. Pode ter falado alguma palavra inconveniente, mas efetivamente nada que o transforme em racista ou homofóbico, tá certo? Perfeito. E é um direito de opinião, tá certo? Perfeito. Então, pastor Abner foi logo assim, quando começou a guerra, falou, ó, me chamou de frente da igreja lá em Madureira, numa ceia, falou, Everaldo, olha aqui, você entende bem a minha linguagem, hein? Não vai deixar a peteca cair não. Já deu um recado, né? Recado, tá certo. Eu fiz um pedido que esse homem de Deus, como Deus quer, entendeu a importância que o que significava naquele momento. Naquela semana, o que eles queriam era arrancar o pastor, a toque de caixa, já ia ganhar no grito. E o pastor Everaldo entendeu isso, não, no grito não, democraticamente a gente pode conversar. Agora no grito, na força, na pressão, não, nós vivemos numa democracia. Você, pastor, apóstolo Ezequiel, foi um dos primeiros também a se manifestar. Pastor Silas Malafaia, não precisa nem dizer, porque esse já vem desde o início combatendo isso tudo e já apanhou demais. Tem um catatal de processo nas costas. Esse pessoal já fez de tudo para caçar o mandato dele como psicólogo, para tolher a palavra dele como ministro do Evangelho, para tirar o programa dele do ar. Não é? O Ministério Público já bateu em cima dele. Então esse é recorde. Talvez
uma das razões que muitos se calam é porque sabe que o lobo arde. Lobo arde, Né? Como o pastor Zé já está acostumado com esses embates, não é? E tem um departamento jurídico invejável, não é? Ele não tem medo de enfrentar essa turma toda, que eles assustam mesmo, eles jogam, eles botam, pesado, eles, né? que eles jogam pesado, criam estereótipos, não é? Partem para o confronto e agridem, ameaçam, entendeu? Ameaçam, não é? Você entra hoje numa rede social do pastor Zé Malafaia, é insulto de cima e embaixo, você entendeu como é que é? É uma coisa extraordinária, é um negócio assustador, eles não têm medo de falar. Agora, se um evangélico, não é, colocar 140 caracteres, que dá mais ou menos 10 ou 15 palavras, não é? Eles fazem disso um estardalhaço extraordinário. Entre nas redes sociais, nas nossas redes sociais, nos Facebooks das nossas igrejas, no Facebook do pastor Ciro Malafaia, você vai ver o quanto de sujeira e de ameaça que esse povo faz, e nisso a imprensa se cala, não é? O tanto que eles ameaçam ao exemplo. Não há intolerância. Não é? Então, isso chega a ser covardia, né? Covardia. A maneira como eles estão fazendo. Tem outros líderes que entraram também. Outros. O apóstolo Renê Terra Nova. César Augusto de Goiás. César Augusto. E várias lideranças do Brasil se puseram ao lado. Estou esperando o meu amigo, companheiro missionário R.R. Soares, meu amigo, que eu tenho uma grande admiração, que tem um programa em rede nacional. Não falou nada, irmão R.R., eu lhe amo tanto, você entendeu? Tem uma admiração muito grande pelo irmão, não é? Ajuda a gente. Abre aí esses lábios santos e usados que o irmão tem, não é? E mostra essa demonstração com esse amor, com esse carinho, mas mostra a sua posição. Até o Gilberto Barros, da Rede TV, fez um posicionamento. O nosso querido irmão, Bispo Edir Macedo, tem um respeito profundo pelos irmãos da Universal, não é? Eu acho que esse é o momento de se unir e não permitir que a ditadura gay seja implantada no Brasil. Não é? Porque... Valdemiro entrou, Valdemiro? O Valdemiro, inclusive, botou a igreja de joelho, orando pelo Marco Feliciano naquela crise, logo no início, assim. Isso aí eu sou testemunha disso. Eu creio que já estamos dando uma resposta também a várias interrogações do povo, perguntando à liderança. Aqui, eu também gostaria de fazer aqui uma ressalva muito importante. Na hora que o Marco Feliciano foi exprimido, antes dessa última terça-feira, teve a reunião dos líderes, uma semana antes, houve uma pressão muito grande. E a bancada evangélica toda unida, todos eles foram na presidência da casa e botou mesmo quente lá em cima do presidente. Ó, isso é direito, que o deputado foi eleito dentro da legalidade, é um direito de opinião, quer dizer, amanhã eu não tenho o direito de falar o que eu penso? Entendeu? Então fez a pressão. Mas eu não vi muitos senadores evangélicos, deputados evangélicos se expressando publicamente. Aposto, deixa eu só fazer uma correção em tempo aqui. Deixa eu só fazer uma correção em tempo aqui, porque eu preciso fazer o dever de casa direitinho. O meu querido pai, o bispo Manuel Ferreira, nos altos dos seus 81 anos de vida, na hora em que o circo pegou fogo lá mesmo, não é? No dia, na terça-feira, reuniu os pastores do Distrito Federal e foi lá para dentro. Isso que eu queria falar. Desde o primeiro dia, no dia da eleição dele dentro da comissão... O Bispo Manuel Ferreira estava lá. Bispo Manuel Ferreira, com aquela pessoal dele grande lá de Brasília, aquela militância nossa... Aquela zoada toda dos evangélicos era militância. A militância que esteve lá desde aquele primeiro dia... Da eleição do Marco Feliciano e até na última semana, que nós estamos falando aqui, toda a militância é arregimentada pelo Bispo Manuel Ferreira, a maioria, tem mais alguns se agregando, mas a maioria é do Bispo Manuel Ferreira. Com tudo isso que nós estamos falando, ainda foi a minoria que se expressou, porque são dezenas de líderes de várias denominações, irmãos que caminham, que andam. Agora, por que eu estou falando isso? Pasme, apóstolo, teve líder
ou que se diz líder, que apoia a saída do Marco Feliciano. Acho também. Que tem. Também tem. Eu vi também. Ilustres irmãos, você entendeu? Que acham que os gays têm a liberdade de fazer o que querem, da maneira que querem, nos calar a boca, nos chamar de intolerantes, fundamentalistas, não é? Então, o senhor veja que é uma miscigenação. É totalmente inadequada essa posição, porque a igreja sempre teve aberto. A igreja que mais acolhe os gays, mais acolhe as pessoas, porque eles vêm, porque o grande problema, a maior parte do problema do pessoal que debanda para essa área do homossexualismo é a falta de paternidade, é a orfandade que eles sentem, tá me entendendo? E dentro da igreja a gente trata com o maior carinho, você não vê um pastor espancando gay, batendo em gay, xingando, não, pelo contrário, abraçando. Agora eu não sei por que razão. Só porque a gente confronta, a gente verdadeiramente, biblicamente, a gente é contra a prática do homossexualismo. Isso é indubitável. Chegar aqui e falar, não, Amade, agora nós estamos querendo mudar. Não, isso é bíblico, isso é milenar. Pronto, acabou, nós temos uma posição firmada. Agora, isso não obstante a isso, nós nunca deixamos de amá-los. Lógico. Nunca deixamos de abraçá-los. É isso. De abrir as portas para eles. Apóstolo Ezequiel, eu gostaria de, inclusive, deixar claro aqui. O partido, no outro bloco eu vou falar mais detalhadamente, mas o Partido Social Cristão, ele não discrimina, não segrega e não exclui ninguém, tá certo? Nós somos um partido político, não somos de igreja A nem B e nem é um partido religioso. E nem constitucionalmente poderia ser, né? Porque o partido tem que ter, ser algo eclético, né? Exatamente, o partido, nossa exigência para que a pessoa venha para o partido e que ela possa até disputar uma eleição, é que ela seja ficha limpa de acordo com a lei do país, tá certo? Nós não podemos discriminar ninguém. E nós temos um exemplo clássico, entre outros, mas eu sempre cito este exemplo clássico, na última eleição em Salvador, na Bahia, veio lá uma pessoa para se inscrever. Chegou lá o nosso presidente municipal, vereador, pegou e falou, olha, aqui nós defendemos dessa maneira. Ele é uma pessoa que é homossexual. Quando ele se filiou ao partido, que ele é uma pessoa conhecida lá na Bahia, em Salvador, o deputado Jean Williams ligou para ele e falou, como é que você se filia nesse partido? Ele falou, aqui eu me sinto bem melhor tratado do que no meio do nosso povo, tá certo? Do povo dele lá, tá certo? Então, vamos dizer, disputou, teve 1.200 e poucos votos, sem nenhuma discriminação. Então, nós do PSC não podemos discriminar ninguém, é um partido político. Está legal na sua vida, junto com a justiça, tudo direitinho, então nós não podemos discriminar, tá certo? Perfeito. Agora, que foi claro para ele que nós não concordamos com essas coisas e pronto. Agora, falamos sobre essa parte de liderança, agora o pastor Marco Feliciano falou, olha, se o José Genuíno renunciar, o João Paulo Cunha renunciar, né? Aí eu botei no meu Twitter, não, tem mais para renunciar lá, teria o Maluf, teria o Sarney, teria o Renan Calheiros, que já foram altamente bombardeados, não renunciaram coisa nenhuma. Aí se ele renunciar, ele vai renunciar? Não responde agora não. No próximo bloco. O Marco Feliciano vai renunciar ou não vai renunciar? Eu volto com você já já. Muito bem, cá estamos de volta com o Projeto Vida Nova na TV, trazendo a madrugada de Vida Nova. Coisa boa, e hoje eu estou aqui com dois ilustres convidados, o pastor Abner Ferreira, é o presidente do Ministério de Madureira do Rio de Janeiro, da convenção, e o pastor Everaldo Pereira, que é o nosso conhecido, amigo também, vice-presidente nacional do PSC, né? O patrocinador do Marco Feliciano. E ele vai explicar daqui a pouco, ele vai explicar se renuncia, porque eu terminei o programa. Sim. Perguntando a ele se o Marco já falou que ia renunciar. Ele já falou, se eu renuncio isso. Eu quero essa explicação legal. Mas olha, 33019600 para você que está aflito e necessitado, ligue agora para nós, põe seu nome na nossa lista de oração. Quiser interagir conosco, sos@projetovidanova.com, faça o seu pedido de oração. Se quiser ganhar um presente do Projeto Vida Nova, bote seu endereço direitinho que a gente vai mandar na sua casa um presente lindo, gratuito para você, tá bom? E
Twitter, @Projeto Vida Nova, o Facebook Projeto Vida Nova, tem todos os caminhos abertos para você interagir conosco aqui, tá? Nós estamos aqui no programa falando sobre a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, estamos falando sobre a igreja, uma posição, nós vamos agora falar sobre isso aí, que postura a igreja tomar, sai fora disso, ou entra nisso, ou como é que nós vamos fazer? E o Marco Feliciano, para você, renuncia ou não renuncia? Pastor Everaldo Dias Pereira. Pastor Marco Feliciano falou o seguinte: se o Genuíno renunciar, se o João Paulo Cunha renunciar, eu renuncio, porque eles foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal na questão do mensalão. Vão puxar a cadeia. E já foram apontados para também assumir comissões, né? Lá na Câmara. E ninguém praticamente falou nada, protestou. Como é que pode um condenado pelo Supremo ocupar comissões assim de destaques, né? Agora, o pastor está sendo metralhado, está sendo bombardeado. Mas ele falou que ele renuncia. Pastor Ezequiel, no dia 9 passado, houve a reunião que o presidente Henrique Alves convocou com todos os líderes da casa para ver uma solução para aquela comissão funcionar em paz. E aí, na mesma ordem crescente, que é assim, os partidos maiores vão tendo a ordem de falar. E ali começou a falar os partidos, começou até pelo líder do PMDB, que é o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, falou: eu sou favorável que o deputado Feliciano permaneça, tudo normal, porque está tudo legal. E aí foi sucessivamente. O PSOL pediu para que ele renunciasse, tá certo? Não, porque não pode ser, não pode ser. Os outros partidos foram a favor. E quando chegou na vez do PT, o líder do PT, José Guimarães, pegou, levantou-se e disse: a posição do PT é que o deputado Marco Feliciano não pode continuar na direção da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Então, o PT quer que o deputado renuncie para a gente botar outro nome lá. Mesmo que fosse nome do PSC. Se o Feliciano renunciasse, quem teria o direito de colocar seria o PSC, outra pessoa, tá certo? Então, naquele aperto ali, então, o deputado Feliciano falou: tudo bem, eu renuncio, desde que os deputados do PT, que estão condenados pelo Supremo, renunciem também à Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Genuíno e o deputado João Paulo Cunha. Se eles renunciarem, eu também renuncio à presidência da comissão. Ato contínuo, o líder do PT levantou-se e saiu da sala porque falou que não tinha mais sentido ele estar naquela reunião, tá certo? Então, a proposta do Feliciano foi para aquele momento. Se eles renunciassem, fizesse aquele acordo de renunciar naquela hora, ele renunciava. Como não houve o acordo e eles permaneceram mantendo os seus deputados na Comissão de Constituição e Justiça, então o irmão Feliciano, só Deus agora para poder tirar ele antes de vencer o vencimento do prazo dele, que é em fevereiro do ano que vem, quando termina o ano da eleição. Então ele está lá no pleno direito das suas prerrogativas como parlamentar e como presidente. Então, você diz que eu sou o patrocinador, mas é o partido que é o patrocinador, né, dele, naturalmente. O deputado Eduardo Cunha foi muito feliz quando questionado a ele fez uma colocação muito inteligente. Politicamente falando, ele disse o seguinte: olha, Marco Feliciano não vai renunciar, porque se ele renunciar, ele não vai ter nem um voto em São Paulo. Talvez nem a esposa dele vai votar nele. E se ele não renunciar, ele vai ter 1 milhão de votos. Então, na verdade, vocês que estão guerreando tanto, fazendo esse cavalo de batalha aí, não se esqueçam que vocês estão promovendo um belíssimo debate, porque esse momento de intolerância, ninguém suporta mais isso, não é? A sociedade brasileira está começando a perceber quem são os verdadeiros intolerantes, estão prestando um grande serviço à nação brasileira, não é? Aprofundando, inclusive, o debate da PLC 122, que vai nos dar condição, se me permite dizer, eu acho que esse é o momento se eu fosse da esquerda, se eu fosse o deputado José Guimarães, é aquele deputado do dólar na cueca, você entendeu? Se eu fosse esse deputado, não é porque ele pode falar em nome do PT, mas ele não fala em nome de todos
componentes da sigla do PT. Pode até falar, mas não tem a legitimidade para isso. Porque eu tenho certeza absoluta que o senador Walter Pinheiro não se alinha com o pensamento dele, o deputado Arlindo Chinaglia tem dificuldade de se aliar, se submete, como é uma liderança. Eu acho que a irmã Benedita da Silva também vai ter que se explicar, e vários outros deputados que são evangélicos, que são do PT. Então, ele não é a pessoa mais recomendada para falar em nome do PT. Eu queria dar uma dica aqui para quem é petista, que está ouvindo. Era bom avisar a presidente Dilma, eu votei na presidente Dilma, nós votamos na presidente Dilma, que era importante ela chamar a sua bancada para discutir esse PLC 122 e votar isso logo. Porque o ano que vem é ano político. Explica para os ouvintes o que Você é. Entendeu? O PLC 122 é o PLC onde é um projeto de lei da Câmara, nascido na Câmara, não é? Que foi aprovado a toque de caixa e foi para o Senado Federal e a bancada evangélica e os deputados estão atentos lá para segurar aí, juntamente com os senadores, e estão mantendo, e o debate que não foi feito na Câmara está sendo promovido no Senado. E está sendo procrastinado. Mas eu acho bom definir, duas coisas tem que definir nesse PLC 122, para acabar essa festa. Que tem outros temas importantes que estão sendo discutidos, como o aborto, legalização das drogas, legalização da profissão de prostituta, que está tudo no Código Penal. Também. Pedofilia, você entendeu? Eutanásia. Você entendeu? Que estão sendo discutidos no Código Penal e isso está tramitando lá. Enquanto nós estamos pegando aqui, essa boiada está passando. Não é? Eu tenho medo, muito medo disso. Porque esse projeto dessa reforma do Código Penal está nascendo no Senado. Você vê que é fogo cruzado. Então, acho bom, se eu fosse um petista, não é? Que indicasse a presidente para votar isso logo. Como é que resolve esse PLC 122? É fácil. Criminaliza, tipifica o crime de homofobia. O que é homofobia? Vamos tipificar isso. O que é o crime de homofobia? Tipifica isso. Você entendeu? O que é o crime de homofobia? E a segunda coisa, garante, o que garantido já está na Constituição da República Federal, o direito de livre expressão de qualquer cidadão brasileiro. Ah, mas o Estado é laico. Esse é o grande erro que tem os esquerdistas, não é? Essa esquerda burra que tem no Brasil, que confunde Estado laico com Estado ateu. O Estado laico é onde todas as religiões são permitidas, aceitas e respeitadas. O Estado não interfere nas instituições religiosas. Mas o que essa esquerda burra quer fazer é o que é feito lá na China, nos países da cortina de ferro, que é o Estado ateu. Não é? Defendido por uma grande parte de dois partidos, do PT e do PSOL, aonde a religião é proibida. Então eles querem confundir o Estado laico, aonde todas as religiões são permitidas, não é? E o Estado brasileiro tem a obrigação de proteger o local do culto com o Estado ateu. Eles querem nos calar, não é? Dizendo que o Brasil é um Estado laico, mas na cabeça deles é um Estado ateu. Eles querem, na verdade, calar a boca da comunidade evangélica e de todos os cristãos, e mesmo aqueles que não têm religião nenhuma, não é? Querem dizer que nós somos acéfalos. O Estado é laico, mas não é laicista. O Estado é laico, mas o povo tem religião. Você entendeu? E nós temos direito de professar a nossa fé e, sob o ponto de vista da nossa liberdade de crença, dizer que o homossexualismo é uma prática pecaminosa e ponto. Quem é que vai nos calar? Perfeitamente. Essa é a verdade. O dia que nós falarmos a mesma coisa que o pai de santo fala, ou que o gay fala, ou que a gente deixou de ser pastor. Ponto. Pronto, acabou. O dia que o pai de santo falar a mesma coisa que o pastor fala, ele deixou de ser pai de santo. Ponto. Por isso que nós temos essa liberdade de expressão nessa nação, o que precisa ser respeitado, o que precisa verdadeiramente a gente ter esse cuidado para não entrar nesses extremismos que essa turma está entrando aí. Agora eu quero... Pode falar, pastor. O pastor Abner colocou muito bem, que é o seguinte, esse PLC 122... ele quer dizer o seguinte: se o senhor é pastor, chega na sua igreja e diz, isso aqui é pecado, o senhor vai ser preso e criminalizado por causa disso. Tá absurdo. Certo? Então, vamos dizer, são coisas assim. Então, nós estamos atentos, e eu quero dizer, o Senado está muito atento, né? E com relação, até voltando aqui ao Marco Feliciano, eu quero deixar aqui registrado que o senador Magno Malta usou 25 minutos na tribuna
tá certo? Para colocar. Tinha suas divergências com Marco Feliciano, daquelas colocações assim que cada um prega de uma maneira, cada um tem a sua maneira de pregar. Então ele falou, eu tenho discordâncias, mas não aceito em hipótese nenhuma esta situação, tá certo? Então quero registrar isso aqui no Senado ali, o senador Magno Malta também participou, junto com a bancada evangélica na Câmara. Agora, uma pergunta faço. Os evangélicos avançam na política ou recuam? O que nós evangélicos vamos fazer? Eu estava pregando na Sociedade Bíblica do Brasil esses dias e tinha um desembargador lá e ele fez um pedido de oração. Falou, eu queria pedir à igreja que ore para Deus levantar legisladores tementes a Deus, porque nós só podemos julgar conforme a lei. É isso. Não estava pedindo que fosse eleito só evangélico, não. Homens tementes a Deus. Homens que verdadeiramente fossem quebrantar. Porque as leis que estão sendo feitas são muito terríveis. Você está falando, defendendo pedofilia, defendendo o aborto, defendendo não sei o quê, defendendo tanta coisa que misericórdia. Agora eu pergunto para vocês, recuamos nisso, deixamos porque toda hora que vem uma eleição, aí começam a dizer, o pastor não pode entrar nisso, o pastor não pode entrar naquilo, o evangélico não pode, vocês são crentes, não pode. Enquanto isso, os caras estão tomando conta de tudo. Lógico. Pastor pode entrar, evangélico pode, ou os pastores todos recuam, saem fora disso, ou então nós verdadeiramente preparamos pessoas para isso, né? E verdadeiramente vamos encarar essa situação, porque se nós não encararmos isso e não tivermos pessoas que nos defendam ali, pessoas que estejam ali atentos, como você falou, tem gente atenta a essas leis aí que tentam criminalizar. Já pensou eu pregar aqui e sair algemado? Brincadeira, né? O cara roubando o carro aqui, o outro matando ali, outro cara, né? E quem sai algemado é o pastor, aí já vai virar uma brincadeira. O Brasil tem, a última estatística, me corrija se eu estiver errado, 160 milhões de habitantes. Não, mais, 190 e 190 milhões. Vamos, 200 milhões. 200 milhões, é mais certo. Desses 200 milhões, 42 milhões são de evangélicos. Cristãos evangélicos. Evangélico é aquele que vai na igreja, não é? Evangélico praticante, não é? Então, nós teríamos que ter na Câmara dos Deputados, nós teríamos que ter no Senado Federal pelo menos um quarto, não é? Nós não temos essa representação, não é? E governante, o executivo, você tem que escolher o melhor, não é? Agora, parlamentar, seja vereador, seja deputado estadual ou federal, você tem que escolher aquele que vai te representar. Ele é um representante do povo. Ele chega lá, você entendeu, com um voto do colegiado, que é o povo. Não é? Ele vai lá para representar. Segmento. Isso. Então, quando você, que é evangélico, vota num candidato que não se alinha com pensamentos evangélicos, você está prestando um serviço a esse tipo de gente que quer calar a boca da igreja evangélica de qualquer maneira. Por outro lado, há um grupo de evangélicos que, quando chega nessa época de eleição, não é? Infelizmente, se prestam ao trabalho de se vender por qualquer quirela, né? Por qualquer pataca, por qualquer tostão, não é? E atrapalham aqueles que realmente têm uma chance real de se tornarem representantes, de chegar. Então, eu acho que a igreja está aprendendo, a igreja evangélica, ou ela aprende definitivamente a votar em quem realmente possa representar, ou então a gente entrega isso aqui pro cão e vira as costas e espera o couro comer no nosso lombo. Essa é a grande verdade. É verdade, vai pagar um preço muito caro. Essa é a verdade. Pastor Everaldo, e aí? Saímos fora disso ou vamos participar do processo? É um processo natural que nós estamos nele. Temos que procurar gente mais preparada possível, não só no legislativo, mas tem um outro segmento, eu sou do legislativo, né? Mais aplicado ao legislativo. Mas tem um segmento também, meu pastor Abner, meu apóstolo, que nós precisamos investir. Os nossos jovens precisam estudar para ir para o judiciário. Precisamos de juízes justos que pratiquem a justiça, tá certo? Lei justa, legislativo afiado com lei justa, mas juízes que apliquem a justiça no julgamento das coisas. Tá Pastor Everaldo, o PSC vem com candidato a presidente da República? Virá, sim, senhor. Tá certo? Virá. Isso nós agora, mais ou menos, no final de maio, junho, estaremos anunciando
o nome. O Partido Social Cristão. Partido Social Cristão terá uma candidatura própria. Isso não é por causa do fator Feliciano. Desde janeiro de 2011, quando terminaram as eleições de 2010, o partido se reuniu e nós temos viajado o Brasil todo colocando esta nossa posição de, em 2014, o partido ter um candidato a presidente da República. Como é que seria, se vier, vamos supor, uma outra representatividade evangélica, cristã, tipo Marina Silva? Marina Silva. Como é que seria? Não haveria como vocês conversarem para chegar a um denominador, porque um já é difícil. Meu querido apóstolo, meu apóstolo impossível. Ezequiel, eu quero deixar aqui claro para o meu querido apóstolo, para aqueles que estão nos ouvindo, que em 2010 o PSC, eu especificamente, reuni a bancada do PSC e me ofereci o PSC para apoiar a irmã Marina Silva, e ela não quis o nosso apoio. Bom, estamos a água aqui que o negócio tá ficando bom. Deixa eu só dizer uma frasezinha que não é minha, do pastor Josué Gomes, que eu queria homenagear aqui, eu acho fantástica. Ele postou isso no Twitter, dizia o seguinte: Deus não te obriga a ser como ele te criou. Então, não tente obrigar Deus a aceitar você do jeito que ele não te fez. Não é minha, do pastor Josué. Boa noite, pensa nisso. Muito bem, nós estamos terminando o nosso programa. Muito obrigado, Deus abençoe. O tempo já foi muito tempo embora. Então, pastor Everaldo, dá o seu boa noite. Bom sono para todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Que o Senhor abençoe vocês muitíssimo. Pode continuar ligando para nós, 3301-9600. Até semana que vem.